A Hora e Vez de Augusto Matraga é um conto, uma novela, a gente vai conversar um pouquinho disso, que está dentro de um livro de contos do Guimarães Rosa chamado Sagarana. Né? Tem outros textos ali, Burrinho Pedrê, São Marcos, A Volta do Marido Pródigo. E o Sagarana provavelmente é o conto, novela, mais conhecido, é um dos textos mais famosos do Guimarães, um dos textos mais bem vistos pela crítica, mais elogiados, enfim, além do Grande Sertão e outros contos que o Guimarães Rosa escreveu. Vamos falar um pouquinho dessa história conto-novela, e aí a gente fala um pouco dessa narrativa, né? Por que seria uma novela, né? Para aqueles que analisam o texto com essa visão, assim, ou seja, classificando o texto dentro desse gênero que seria a novela. E aí não tem nada a ver com novela, telenovela, né? Esse é um outro gênero. Porque ele é concentrado num conflito de uma personagem, e esse grande conflito é o que toca o texto, como um conto. No entanto, o desenvolvimento desse conflito no tempo é muito mais detalhado. Ele tem muito mais desdobramentos do que tem no conto. Então, digamos que essa intensidade que a gente vê no conto mais tradicional, que é você ter aquele conflito bem concentrado e essa tensão ir durante o texto, no caso de uma novela, é uma tensão que vai num outro ritmo. Que não chega a ser o ritmo do romance, ou seja, que é muito mais alongado, mas também não é aquela sintetização que o conto tem. Então, digamos que a novela, de certa forma, ficaria ali num meio caminho entre um conto e uma narrativa como romance, que é maior, né? É longo para ser um conto, é curto para ser um romance e tem esse viés de focar numa personagem, no seu conflito, num grande conflito dessa personagem, mas talvez a natureza desse conflito seja assim, ele é forte o bastante para parecer um conto, ou seja, ele é intenso esse conflito da novela, mas ele vai ser trabalhado de uma forma, assim, a intensidade dele vai se diluir no tempo, de alguma maneira, né? Então aí já não é o conto no sentido mais tradicional do gênero. Tem esse momento inicial em que o Augusto Esteves, Matraga, enfim, ele está ali na cidade e, na verdade, está assim constituída uma situação colocada, posta por um narrador em terceira, em que a cidade meio que está ali uma situação relativamente festiva e há duas raparigas, duas prostitutas, enfim, que estão meio que sendo leiloadas, e, enfim. Aí nesse ambiente, aí chega uma Matraga com seus capangas e vai, de alguma forma, entrar nessa história para ele, né, sempre se colocar como o sujeito que pela sua força, pelo seu poder, ele vai interferir, ele vai protagonizar o que está acontecendo. E aí, enfim, dá esse começo com ele fazendo esse tipo de coisa. Só que a gente vai vendo no decorrer dessa situação inicial, que ele está numa situação muito decadente. Quer dizer, a mulher, Dona Dionora, ela já está cansada dele, porque ele é um cara que está nem aí, né? Ele matou pessoas, assim, essas informações vão sendo passadas. Ele bagunçou a vida de muita gente, de muitos casamentos, enfim, ele foi sempre um sujeito muito inconsequente, né? Ao mesmo tempo que tinha poder, tinha terras, era um herdeiro, tinha capangas, então ele ia fazendo tudo aquilo que ele queria e eram sempre as coisas mais vis, digamos assim. E aí o que está acontecendo? Ele está nesse momento de decadência, e aí logo depois dessa situação inicial, acontece o seu grande conflito, que é a mulher resolve que ela vai embora, né, com outro, e os capangas também foram contratados por um outro sujeito, né,
que tem agora um poder econômico de fato maior que o dele, e assim, ele se vê então de uma hora para outra, ele perdeu o seu poder, quer dizer, ele perdeu a sua honra, né, o marido traído, e ele perdeu o seu poder de ter os seus capangas, o seu poder econômico. É aí que tem o conflito. E aí que ele vai querer tirar forra, né? Para isso ele vai atrás primeiro dos capangas, que ele acha que para matar, ele quer matar depois a mulher e o Ovídio, né? Que é com quem ela está. Ele primeiro vai atrás dos capangas e é ali que o destino dele vai estar marcado, que vai ser a força dessa história, que o que acontece, os capangas vão acabar lá com ele, vai apanhar pra caramba, e aí ele vai acabar se jogando num despenhadeiro lá, e vai ser dado como morto, e daí a história dele vai dar uma virada, né? Aí tem uma coisa interessante que assim, ele vai praticamente quase morrer, vai ser tratado por dois velhos, né? E aí ele vai passar por um processo de transformação que é exterior, na medida em que ele vai, de alguma forma, se recuperando, e nisso ele vai passar por uma transformação interior. Isso é um ponto aí, acho que é importante, que vai dar o sentido para essa frase, né? A hora e a vez de Augusto Matraga. Essa transformação do Matraga vai ser externa, de alguma forma ele vai tomar consciência, né, de tudo que ele fez, e ele se arrepende. E é engraçado que ele vai lutar contra essa tendência dele, natural, que é ser daquela forma, de ser agressivo, de ser violento, de ser alguém inconsequente, mas ele vê que aquilo foi a destruição da sua vida, foi uma vida absolutamente ruim, ele considera, né, para ele, enfim, que o jogou naquela situação em que ele está. E aí meio que ele vai buscar a sua redenção. De tudo aquilo que o Matraga tinha, sobrou uma terrinha lá num povoado chamado Tombador, e ele vai para lá a pé, com os dois, né, senhores, o casal que o acompanha, e aí vai passar por esse processo de chegar, né, ele já está recuperado fisicamente, ele já conversou ele conversou muito com o padre enquanto ele estava convalescendo, e aí que ele vai adquirir essa força interior para mudar a sua vida. Lá ele vai trabalhar, só vai fazer o bem para as pessoas, mas ele luta contra essa tendência dele de ser o que ele é, de alguma forma também, ou o que ele foi, de alguma maneira, que é como se fosse um vício, né? Ele trata isso como se fosse um vício. Num primeiro momento ele não se permitia nem beber alguma coisa ou fumar um cigarro de palha, depois ele começa a se permitir isso, e aí ele diz muito isso, assim, não, isso não é pecado, né? Eu posso fazer isso, mais ou menos assim, desde que aquela ação não me faça fazer mal a alguém, tudo bem. Ele vai começando a ter essa percepção. E vai tocando ali até que chega um momento que aparece no povoado o Joãozinho Bem, que é um grande, como vamos dizer, é um bando, né? E esse Joãozinho é o líder, e eles matam algumas pessoas quando precisa, mas sempre mais ou menos assim, com uma ideia de que tem um código e que esse alguém que vai morrer porque fez alguma coisa que não podia, alguma coisa muito errada, que prejudicou alguém, então ele vai querer fazer essa justiça pelas próprias mãos, contratado, na verdade. Ali ele vive esse momento, né? Quer dizer, ele vê uma série de coisas que esse grupo faz, que conta, e ele se sente, tem um lado dele muito atraído por isso, mas ele se mantém firme, né, de que chega a ser convidado para acompanhar esse bando, acaba não indo, porque ele sabe que aquilo seria a perdição dele. O bando vai, mas aí, de novo, ele acaba se movimentando e decidindo que ele precisa encontrar o seu destino, né? Ele precisa achar ainda a sua redenção, que ela ainda não aconteceu. E vai embora, sem destino. Acaba cruzando de novo com o bando do Joãozinho. Esse Joãozinho está ali num povoado que até ali no entorno de onde saiu originalmente o Matraga. E ele vai matar o filho lá de um homem. E as filhas provavelmente vão ser violentadas, é isso que se colocou, porque esse filho desse homem matou um dos capangas do Joãozinho, do bando, né? O que acontece? O Matraga está ali nesse momento, ele intervém,
né? Ele vai intervir, vai dizer que aquilo não pode ser feito, que aquilo não é de Deus, que aquilo é errado, né? Que ele não poderia fazer aquilo, que ele ia provocar a desgraça daquela família. Eles lutam, e aí então quando ele resolve, que aparece esse problema desse homem e ele intervém, a gente vai ter o clímax, quer dizer, o que vai acontecer agora com essa intervenção do Matraga, né? E aí eles vão lá fazer um duelo, vão se matar, né, os dois, o Joãozinho e o Matraga, que de alguma forma vai se redimir da sua história, quer dizer, ele vai dar a vida por aquela situação. O Joãozinho até por sua vez também diz que um homem como ele só poderia morrer lutando com um homem do nível do Matraga, que enfim é um grande, né, foi uma pessoa muito experiente nessa coisa da luta, da força, enfim. E aí então tem esse final, esse desfecho, que é essa redenção de alguma maneira do Matraga. E ter a sua hora e vez é um pouco isso, quer dizer, a hora e vez em que eu de alguma forma limpo a minha história, que eu acho a razão para o que eu estou fazendo, eu acho certo o que eu estou fazendo, é esse momento de redenção de alguma maneira que talvez seja a grande síntese. Agora, vamos ver que a gente está falando, olha quanto tempo a gente leva para fazer esse comentário, porque a gente está passando pelo enredo como um todo, e aí, por que não é um conto, portanto? Porque não tem aquela coisa sintética do conto, né? Quer dizer, a gente tem um fio forte, mas ele tem muitos desdobramentos, e aí é por isso que, de alguma maneira, a gente consegue entender que esse texto é uma novela muito mais do que um conto.